imediata a palavra, porque nós vamos falar a nossa mesa, a palestra é relativa ao direito à razão, e vamos falar sobre Camus, a essa hora, né? Camus e a razão. Essa lição só poderia ser feita realmente pelo professor Ricardo Aroli. Sua palavra, então. Bem, não poderia começar de outra quadra a minha fala, senão com um aplauso para a professora Clarice. O exemplo que se trava aqui, certamente eu subscreveria o que foi dito pelo professor Salmo. Um dos exemplos mais importantes que a universidade promoveu nesse semestre. Eu acho que esse encontro de instâncias que na simplificação do horizonte cartesiano se apresentaram tão distantes, né, nessa mística iluminista, nada estoica, construída com essa razão virulenta que imantou o início o início do nosso século XX levou ao choque que produziu essa nova razão, que é o que nós vamos enfrentar hoje. Parabéns, professor. É um orgulho participar de um evento desse. É um orgulho trabalhar ombro a ombro no grupo de pesquisa ao lado da professora Clarice, assim como da professora Lenara, na instituição que eu me encontro. E, bem, o tema não poderia ser mais próprio para o momento em que a gente transita. Direito e razão, com o desafio de Albert Camus, um nome da sensibilidade possivelmente principal do que nós podemos fazer no recorte da primeira quadra do século XX. Camus. Raison avec cœur. Albert Camus, melhor talvez consiga sintetizar essa frase de Pascal, dessa vivência desse paradoxo do José Pesant, do homem nesse véu da humanidade. Mas um véu da humanidade num contexto. E contexto, para se falar em Camus. Por quê? Nós falamos de uma alma sensível, nascida em Argel no começo do século. Talvez por essa razão eu tenha escolhido a obra que me serviu de coluna vertebral para a minha intervenção nessa manhã, que paradoxalmente não sabe se é frio ou se é quente, como Camus, e que me fez então escolher a obra O Estrangeiro. Né? Eu era instado a trabalhar com a peste pelo momento em que vive o Brasil. Mas o estrangeiro também é fenomenal pelo momento em que vive o brasileiro. Às vezes, estrangeiro na sua própria instância e periférico nos seus próprios centros. Nessa medida, o Camus se mostra um marco fundamental. E como o tempo, Cronos é um Deus cruel, tão cruel que vive no devorar seus filhos, eu me obrigo a ter que aproveitar algumas palavras que me antecederam, justamente para poder tecer o véu que nos possa encontrar um diálogo entre razão e arte. Para tanto, relembro a vocês que quando se saiu do seminário de Kafka, se via que nós nos encontrávamos num momento em que Kafka espelhava isso na sua obra. Um grande momento de incerteza, para a gente poder aquele pensamento primordial de Heisenberg, que é projetado para a ciência e, portanto, para a cultura, que depois vai entrecortar
o início do século XX. Por quê? Por que isso? A pseudo-certeza do século XIX, pseudo-certeza porque o próprio século XIX já denunciara os avatares que fariam ela sucumbir. Nós vimos isso já em Freud, que vai travar esse olhar já antes da virada do século. Nós vimos em Nietzsche, como foi bem colocado pelo professor Jorge. Não consigo imaginar um enfrentamento diferente para a temática, e mesmo nas ciências, Poincaré nos demonstrava a questão da impossibilidade da apropriação do espaço-tempo em certeza absoluta, né, a partir da própria equação logística. E na virada do século, nós teríamos Einstein, com as suas teorias da ótica, com a relatividade especial, com a relatividade geral, destroçando toda a visão gravitacional de Newton. Teríamos Bohr, Dirac, Heisenberg, que vão destroçar com a certeza do próprio cálculo, que também, de novo, não é novidade. Nós já vamos encontrar no século XVII, em Berkeley, algumas contradições daquilo que se poderia denunciar como um imperativo categórico na matemática, por exemplo. Lembrando que o cálculo é introduzido na matemática em Newton, né? Antes de Newton não há cálculo, né? Eu tenho Arquimedes, uma geometria, mas cálculo não. E no próprio século XVII, por exemplo, a gente citar a Berkeley, nós já temos o desenho dessas contradições, que depois vão se explicitar melhor no teorema de Gödel, por exemplo. Mas, por exemplo, a questão da razão matemática no tanto uma perspectiva de um silogismo aristotélico quanto de um imperativo categórico kantiano ou iluminista, como viram alguns. Por exemplo, Berkeley consegue destroçar isso. 13 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 0 é igual a 0. Então, 3 é igual a 5. Razão. Razão arbitrária, muitas vezes. É o que a gente viu, por exemplo, quando foi introduzido por Descartes, que denuncia isso nesse seu homem-máquina, nesse seu cerco codificado, e se projeta nos seus indivíduos de não existencialidade. Muito bem trabalhado aqui. Camus não. Porque Camus não vive a mesma geração de Kafka. A geração de Kafka é a geração que vai viver justamente aquele período até a década de 30. Camus não. Camus avança até os anos 60, apesar de ser um jovem que morre aos 47 anos. Camus conviveu com Sartre. Escreveu ao lado de Sartre, se degladiaram, como todos os desconstrutores acabaram por fazer entre si, mas, portanto, viveu uma outra geração. A geração que efetivamente colheu os frutos dessas incertezas projetadas no início do século. Camus vivenciou 2 guerras, nasceu na porta de uma. Quando ele morre, está em curso o conflito da Coreia, vai estourar Vietnã. Teve Primeira e Segunda Guerra Mundial,
uma coisa que é muito distante de nós, mas muito presente para o europeu e para o argelino, como está claro no estrangeiro. Ele é um francês em colônia e, portanto, um europeu por excelência. Isso está em Derrida, está muito presente no discurso de Derrida. Também um filho de Argel, também um desconstrutor, também um filho de Camus. Faltou dizer o que? A Guerra Civil Espanhola. Camus é da geração de Dalí. Citado indiretamente sobre Squeer, aqui ontem. Qual o sentido da razão de Camus? O sentido da desrazão. O sentido do absurdo. A razão de Camus é a razão do absurdo, a razão do não encontro, para além do desencontro. Isso vai estar presente na vasta obra de Camus, e para além da literatura cruda, no teatro. Camus tem diversos ensaios para revistas e jornais, tem uma extensa produção jornalística, inclusive na sua vivência anárquica. Camus tem uma militância política forte, porque ele, sartreanamente, aqui eu entendo que não tem como se fazer uma ponte, ele dizer heideggerianamente, porque dizia eu, a vivência são de situações geracionais distintas, né? Heidegger está noutra condição. Imaginem aquele bárbaro dando aula com uma roupa de tirolesa, amante de Hannah Arendt. Engraçado, vimos ontem uma citação do primeiro marido de Hannah Arendt, chifrado por Heidegger. Engraçado isso, vestido de tirolesa, na Alemanha nazista. Né? Isso é paradoxal, isso é caminiano. Isso é um absurdo. Porque a vida é absurda. E Camus consegue coletar essa fractalidade para a sua literatura. E aqui vivenciar a sua filosofia, porque aqui está a última face, né? Das múltiplas faces infinitas. Engraçado, né? O múltiplo do infinito. Isso é paradoxal, isso é Camus. Que é do filósofo. O filósofo do absurdo. Um homem que, por exemplo, no estrangeiro vai encontrar um argelino com uma vivencialidade normal, mas com uma extrema dificuldade de compreender os seus sentimentos. E que, portanto, é fundamentalmente um sujeito que dialoga friamente com as coisas que se põem ao seu redor. Vocês tentem imaginar, portanto, um diálogo daquela que depois vai acabar até por pedir esse nosso personagem principal em casamento, mas convidando-o para ir deitar nos lençóis quentes. E ele diz, é uma boa ideia. Mas afinal de contas, nesse momento, o que eu poderia fazer de melhor? Ou esse sujeito, lá pelas tantas, a mãe morre. Uma senhora estranha, não menos estranha que o nosso personagem principal. O detalhe é que todos os personagens em Camus têm circunscrição, eles se circunscrevem no seu ambiente, se enraizam no seu ambiente. Justamente para poder gerar o absurdo. Este sujeito então vai para o enterro da mãe, lá ele vai ter uma estrutura relacional correlata a isso que a gente está colocando, né? Não vai conseguir expressar e não chora no enterro. Enfim, volta, continua a sua vida e lá pelas tantas ele acaba por matar outro indivíduo na cidade. No julgamento, a coisa menos relevante no desenrolar dos fatos é a morte da vida.
O que interessa ao desenrolar do julgamento é o modo como o nosso personagem se circunscreve. É isso que é julgar. E o que ele se pergunta o tempo todo é, mas muito bem, mas aonde isso alteraria o elemento que me traz a estar aqui? E isso nos remete justamente ao absurdo. As coisas vão se pôr. É o que remete a mim. Elas vão se pôr. A questão é como elas vão se pôr. Porque se porão. E a questão do termo que eu usei, que parece cacófono, do ser porão, é intencional. Porque o porão remete ao oculto. É aonde nós botamos os nossos móveis que nós não queremos que estejam no público. Na esfera do público. Mas que tão pouco nós queremos conviver na nossa esfera do privado. Eles não cabem na sala. Mas tão pouco cabem no quarto. E não se cruzam como um foyer de entreponto nisso, que seria um hall. O lugar é o porão. É o ocultamento. A ocultação. A peste é a vivência coletiva dessa catarse. E vejam como isso influencia e se projeta para bem além do que, por exemplo, nós vemos em Kafka, que está presente em Metrópolis, que está presente no ser também que se coisifica para virar uma criança androide. Observa, Kafka está em Kubrick. Mas caminho. A peste conta a história de uma cidade que se isola por uma peste imaginária. Isso não está na ficção de hoje. Isso é hoje. Nós nos isolamos nas nossas pestes imaginárias, coletivamente. É o estrangeiro em razão coletiva, ou desrazão coletiva. Eu separei um trecho de uma entrevista de Camus que eu achei que era importante, porque ela mostra esse olhar do estrangeiro de Camus. Diz Camus. Camus era neurótico, como um bom francês. Mas diz Camus, sou suspeito para os nacionalistas dos dois lados. Eu acho que para assumir. Sou suspeito para os nacionalistas dos dois lados. Para uns, o meu erro é não ser suficientemente patriota. Para outros, eu sou patriota demais. Não é uma argélia a maneira de um dos milhares de colonos que nela habitam. Olha, o colono, ele nasceu na Argélia. Mas, será que posso amá-la de outro modo que não como um francês? O que muitos não compreendem é que a amo como um francês que ama os árabes e deseja que na Argélia, como em sua terra, assim todos se amem, sem que por isso mesmo ele se sinta um estrangeiro. Se Camus, descemos em Dakar à noite, grandes negros, admiráveis em sua dignidade e elegância, visíveis em suas longas túnicas brancas, roupas antigas e cores vivas, cheiros de óleo, ambar e excremento, poeira e calor. Apenas algumas horas, o reencontro do cheiro da maçã com África, miséria e abandono. Aroma virgem,
ao mesmo tempo forte, cuja sedução só eu conheço. Caminho é o Borges do começo do século. Aonde não há razão, a razão é a dor. A razão é a desrazão. Queridos, isso é fundamental na leitura de um sujeito nascido em Mondovi, portanto, em 7 de novembro de 1913, conhece Sartre em 42, morre em 60, escreve o que eu puxei para recorte. Revolta no Leastur, o avesso e direito, L'Envers do Droit, isso aí, essa é uma obra que tem que ser lida. L'Envers do Droit tem que ser lido. É uma obra que é um enfrentamento diretamente sobre o direito. Enfim, podemos até hoje voltar a ela. Núpcias, o estrangeiro, mito de Sísifo. Le Malentendu, o mal entendido é também uma obra central no pensamento caminiano. Le Cré a minha alemã é um diálogo com o pensamento heideggeriano que é fundamental. Calígula, que depois é editado como peça, enfim, estado de sítio, Actuel 1, Homem Revoltado, Actuel 2, L'été, Requiem pour un homme, A Queda, Exílio Reino, Actuel 3, Discurso da Suécia, publicado juntamente com o Envers du Droit, mas hoje tem texto próprio. Le Procédé, Os Processos é uma obra que também foi transformada em peça teatral. Resistance, Rebelião, A Morte Feliz, enfim, Primeiro Homem, A Peste, Camus, meus caros. Camus é um homem que teve essas suas razões edificadas justamente nos seus tropeços. Em que pese Camus ter chegado a receber um prêmio Nobel de literatura, ter ido conhecer Sartre, porque na mesma festa Sartre faz um comentário ao se referir sobre o estrangeiro. Ele diz assim, o homem que escreveu O Estrangeiro é um autor que eu gostaria de conhecer. E a partir dali Camus vai buscar Sartre, eles começam um discurso comum. Depois Camus passa a escrever um jornal, ainda sem se valendo de um codinome, ele faz isso por 3 ou 4 vezes durante os 47 anos de vida. Mas ele é muito duramente criticado pelo Sartre, que é um momento de crítica ao marxismo. Aliás, é importante resgatar a noção do marxismo, como é que ele se projeta em Camus, essa questão do evento que ascende nessa lógica marxista. Isso está muito presente em Camus. Mas, enfim, então o Sartre faz essa crítica forte a um texto jornalístico do Camus, e a partir dali começa o dissociado dos dois. Com 47 anos ele morre. Aos 36 ele tem uma noiva que é apaixonada, e ele a perde, eles vão casar, enfim, ela morre num desastre de carro. Uma coisa meio Lady Di. Mas enfim, é muito marcante e reedifica a visão de Sartre. Também uma coisa importante para a gente colocar aqui, a questão do divino, né, em Sartre. E isso é reconstruído com a morte da sua noiva. Mas enfim, Camus desponta com Sartre, com Malraux, com Graham Greene, com Hemingway, num determinado momento da humanidade.
aonde, justamente, assim como em Melville, nesse período do pós-guerra, há uma denúncia de que essa razão iluminista, que é o que vive a gente usar um termo bem código civil, aquela sociedade média, aquela sociedade burguesa, aquela razão projetada é o que eles é denunciado fundamentalmente nesse núcleo da obra sartriana, caminiana. O Camus, então, vai ser um encontro fundamental nisso tudo. Por quê? Porque ele vai nos mostrar que as coisas se dão independentemente das costuras que nós possamos fazer para que elas aconteçam. E isso é fundamental enquanto desafio à razão iluminista. Observem que esse tipo de colocação seria impensável na literatura do século XIX, na literatura romântica do século XIX. Eu não tenho aonde opor isso. Como eu também não tenho como colocar isso na literatura da Idade Média, esse desencontro. Vamos pegar o recorte esse recorte de literatura. Vamos fazer grandes saltos. Vamos pegar a questão da Idade Média. Estamos saindo do romance de cavalaria. Tá? O de cavalaria, enfim, é o bardo, né? Que senta junto aos seus convivas no castelo para contar o quê? As histórias de honras e glórias dentro de uma sociedade miserável, que é onde o que nos resta é correr, buscar o quê? Essas supostas honras e glórias que estariam postas a um indivíduo para ser desbravados por ele ao longo da sua vida, para que enfim encontrasse uma boa morte. Essa vivência que é desafiada já na Renascença, onde o homem começa a se situar como sujeito, tem, por exemplo, a sua travessia literária posta no Dom Quixote. Né? Cervantes verifica isso na sua obra, onde a cavalaria passa a se situar numa condição de fantasia. O recorte do salto do século XX edifica isso numa condição contrária, onde o homem já está numa situação de mundo. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de participar do grupo que gestou o EGS Seminário, que era um novo órgão, ano passado com a professora Clarice, semestre passado com a professora Clarice. A gente já falamos de Kafka, né? Foi um encontro de Kafka, né? Tem os outros rostos que estão aqui. E eu tive a oportunidade de dizer que o Dom Quixote importava na metamorfose ter o olhar do moinho. Porque justamente a transformação era externa ao homem naquele momento. No caso, a transformação se dá a partir dele. Por isso a metamorfose muda de lugar. Em Camus, 2 gerações depois, a metamorfose está posta. Ele vive na metamorfose. E justamente como a lagarta que sai da crisálida, ele não consegue perceber e edificar o novo meio. E, portanto, em larga medida, ele é fenomenológico. E, portanto, não há como não se surpreender no absurdo que fica parecido isso. Há um encontro aqui com Sartre. Claro. E, portanto, também com Foucault. Com toda a lógica desconstrutora. Por quê? Porque a lógica imposta aqui, enquanto razão-tempo, ela é genealógica, para se poder compreender. Porque ela não se edifica na razão de temporalidade, mas sim de evento. E nesse ponto, aqui está o marco, o olhar marxista, que envolve, que edifica o pensamento kantiano. Por quê? Porque simplesmente, o que está no nascimento da crítica de tempo de Marx?
que o tempo não se põe como uma sucessão de eventos. E aqui há, portanto, um recorte, falaram em Darwin, um entrecorte entre uma noção, por exemplo, entre Darwin e Marx, que é o que prepondera no olhar do estrangeiro. Não é o melhor, o mais forte que vai preponderar necessariamente no evento temporal posterior. Poderá ser o mais fraco, o mais miserável, ou Pascal. O caniço pode preponderar sobre o carvalho, o bambu pode preponderar sobre o carvalho. No momento temporal, indefinido, porque pode vindo antes ou estar depois. As coisas se podem. Marx, por exemplo, vai dizer, não havia uma lógica para a Revolução Francesa acontecer naquele momento. Mas simplesmente, em um dado instante, determinadas situações se encontraram e fizeram que os eventos ocorressem. Independente de qualquer lógica temporal. E isso poderia ter se dado em um momento histórico distinto da sociedade humana. Essa impotência com o curso do tempo e espaço é a tinta dos manuscritos de Camus. É isso que cola o sentido do dessentido de Camus. Para compreender, há de viver. Para vivenciar o absurdo, eu tenho que me soltar de todas as minhas seguranças e me jogar no poço da vida em desrazão. E dela eu vou me erguer. Como algo que eu só saberei quando me erguer. Como que essa razão dialoga com a razão contemporânea? Um pai deve alimentos para um filho. Quanto? Precisamos de mínimo social. Quanto? A medicina que se pratica no interior da Amazônia está em sério. 20? 21? 19? 18? Xamânica? Mas a ayahuasca tentou ser patenteada pela Bayer para a medicina do século XXI. Em que tempo está a medicina no Instituto Albert Einstein? No espaço que eu tiver, será que eu vou viver ao mesmo tempo? Será que se eu sofrer um mal em alguma situação geográfica que eu esteja no globo, eu terei acesso ao conhecimento do mesmo tempo que é vivido em outras partes do globo? Será que se eu estiver estudando Camus em Argel, na sua cidade natal, eu terei acesso a esse naipe de caldo cultural que está sendo divertido aqui nesse seminário, nesse tempo? Mas então,
Não, justamente por isso que as capas não são dadas. O que isso tem a ver com a razão do direito? Isso tem a ver com a denúncia da fragilidade do pensamento iluminista, que já do seu débil corpo amputou a incerteza. A incerteza imanente à inerência da fragilidade humana na condição do pensamento. A imagem do tempo líquido trazida no fechamento da palavra sobre Kafka faz com que essa condição estreita da razão concreta na geração de Camus se projete para aquilo que Zygmunt Bauer chama de sociedade. Não é mais o tempo que ele, o espaço é líquido, a vivência é líquida, o sexo é virtual, o ódio é virtual. Eu conheço quem eu odeio e eu posso odiar sem conhecer. Mas ao mesmo tempo, o mesmo ponto geográfico que gestou a morte do arquiduque Ferdinando e alavancou a Primeira Guerra Mundial, estava presente no centro dos olhares dos conflitos que fechavam o século XX, cantados pela voz do Bono em Sarajevo. Tudo mudou. Caminho é fundamental para nós que não temos a certeza dos nossos pais. Que era a certeza do inimigo. Bem produzido num momento de desenhos onde tinha lutas pela liberdade, claro, bem e mal. Aonde está o bem e o mal hoje? Aonde está o espaço de luta? Não há luta. Somos impotentes no discurso neoliberal globalizante. Isso é caminho. É esse espaço que nós precisamos resgatar em caminho. Porque é paradoxal, no julgamento do caso Brilhante, eu pegar um torturador, botar no banco dos réus e dizer que é torturador, eu não posso. E por isso eu pude ter democracia. Qual? Quem? Aqui, caminho. Razão e indefasão. Razão situada para alguém, em algum lugar concreto. Mas para alguém ainda vai ser inexplicável. Vai ser um fulgor da expressão de uma resignação de um Deus ridiculamente mau, ridiculamente culpado de fazer a humanidade se sentir culpada, de um Deus que ri da ausência do seu desfazer, mas que ao mesmo tempo não se intimida em fazer. Camus sempre foi coerente com a sua dor.
fiel, fiel à desesperança, fiel, portanto, à atitude. A filosofia de Camus é a filosofia da ação. As coisas vão acontecer, não importa como. Faz. Tu vai sofrer, tu vai morrer. Escolhe como tu vai morrer. Escolhe a tua escolha. Faz! Ou alguém vai escolher. E mais. Se tu escolher, e tu não lutar muito pela tua escolha, poderão escolher por ti. Você me lembra? Um ensinamento que é muito presente no direito, tanto na sua esfera teórica quanto na sua esfera prática. Porque o recorte dicotômico de Ockham é impossível, como está claramente demonstrado por Camus. E eu gostaria de encerrar a minha exposição, que é muito mais uma provocação, e não tem como não ser, falar de Camus é isso, do que um alento sobre a razão. O leão, todo dia de manhã, ele levanta e sai para caçar. Se ele não correr mais que a cota, a cria dele não vai comer e vai morrer. E portanto ele vai morrer. A cota, todo dia de manhã, a cota sabe que ela vai ter que correr muito. Muito. Porque se ela não correr, o leão vai abater ela. Ninguém pode escolher por nós se nós vamos ser leões ou cotas. Mas eu queria encerrar dizendo uma coisa. Corram. Corram muito. Obrigado. Como esperado, excelente, né? Inclusive, no final, eu digo, essa jornada que está tendo aqui, ela é fantástica porque ela induz justamente isso, a reflexão da própria vida, né? O direito é a vida, né? É a vida. E antes eu fico conversando aqui, direto, eu queria passar à auditória as perguntas, né? Se vocês têm algum questionamento, ou colocar também mais alguma dúvida, mais uma inquietude, pode fazer. Tem uma passagem da queda do caminho, que a passagem principal, porque ele tropeça e cai. E ele sente mal porque ele cai, e está todo mundo olhando ele ali. E ele realmente fica corroendo. E aí ele diz, nesse momento, a única coisa que eu posso me apegar é aquilo que é a divindade da razão, o acaso. E aí eu ligo essa frase com aquela, no lance de dado, jamais abolirá o acaso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre razão e acaso. Que maldade, né? Me joga na dicotomia entre Einstein e Bohr. E ainda pega os dados para fazer bem isso. Bom, como vocês sabem, eu trabalho com teoria do caos. E quando se fala em dados e essa questão da razão, isso me lembra eu
eu tenho que começar com a discussão entre o Einstein e o Bohr. Quando o Bohr coloca a visão da quântica para o Einstein, da questão das múltiplas possibilidades, do átomo, enfim, e o Einstein responde para ele: tu acredita num Deus que joga dados? Eu acredito num Deus que lê. Bom, a frase do Ian Stewart em resposta a isso é ótima, né? Eu acredito sem dúvida em um Deus que joga dados, e sem dúvida ele, na condição de Deus, sabe sempre o resultado desses dados vão cair. Né? É ótimo. E isso vindo de um matemático quântico, então melhor ainda. Né? Bem, eu entendo que efetivamente a razão iluminista é absurda. Né? Não há como. Admitida ela, as suas premissas como verdadeiras, né? Que não são, mas admitidas como sendo, ainda assim nos faltaria o espaço de dominar todas as condições iniciais dos eventos que vão produzir o amanhã. Bem, isso importa o quê? É uma coisa interessante. Nós temos um acesso epistêmico ao passado, mas tu não tem um acesso epistemológico ao futuro. Prigogine. Bem, mas Prigogine com Varela, né? Porque é fácil de falar isso na química. É difícil de falar isso em acesso epistemológico. Porque daí o tempo começa a passar a ser uma vertente muito mais caótica. E muito mais independente da condição dos eventos. E, né? Bom, a questão do recorte, portanto, deixa eu retornar para as condições iniciais. São tantas complexidades que a gente vai abrindo um naipe que não vamos concluir nunca. Mas, por exemplo, vamos pegar as condições iniciais. Vamos supor que isso aqui fosse uma xícara de café. Eu não tenho como dizer em quanto tempo ela vai estar fria. Por quê? Porque isso depende de diversos fatores que vão se projetar aqui dentro. O modo como o ar está transitando dentro da xícara, fora da xícara, a temperatura externa, o próprio ambiente. Enfim, eu vou ter diversos diferenciais que eu vou ter que incluir no cálculo para poder, admitidas as premissas, né, de perfeição, para poder alcançar esse resultado perfeito. E eu não tenho como, não há como fazer isso. Portanto, se é certo que eu posso dizer que daqui a 15 minutos essa xícara vai estar fria, eu não consigo dizer, a partir de um determinado momento, em qual instante que ela esfria. Né? Além disso, e agora vem a crítica pós-moderna ainda, vem a tua noção de fria, que é uma noção ainda dada pelo famoso The Observer, né? Esse sujeito meio não edificado no mundo, né? Como a corporação. E eu tenho medo disso, né? Porque, quando eu costumo dizer, eu temo que não tem alma para salvar ou corpo para punir. E o observador é um recorte assim, né? Qual é o corpo, qual é a alma? É uma coisa meio corporation. Bom, fruto dessas condições iniciais que vão sempre alimentar sistemas, como é o caso do direito, que são sistemas dinâmicos, tu não tem como ter previsibilidade a não ser em lapsos muito curtos. A meteorologia é assim, a economia é assim, né? O direito é assim, o homem e isso, portanto, obedece à lógica cartesiana.
né? Aonde vai me dizer o seguinte, olha, eu posso ter uma vida toda bonzinho, né? Ser o bom burguês, viver os 4 personagens do Código Civil, o marido, o contratante, o proprietário e o testador, né? Dentro dos moldes daquele código, e ainda assim ser sacaneado pelo mundo. O que Camus diz é isso. Tu pode te projetar para a ausência, em qualquer momento. Né? Ou seja, por melhor que tu ande, tu é passível de ter a queda. E aí importa muito mais no como tu cai, porque cair tu vai. É aí o que ele diz, eu me abraço na razão. E qual é a razão agora? É rir. É reconhecer que cair, é o fenomenológico, é uma razão que sai. Por um acaso tu pega a queda, né? Está bem no encontro dele, sabe? Né? Bom, não sei se consegui responder aquilo que não se põe a resposta. Né? Mais alguma pergunta? Pode falar. Em relação a isso, três coisas que me marcaram bastante em todas as... Mas eu falo que você falou bastante sobre Deus, e é uma frase que eu gosto muito, que é, não é exatamente essas mesmas palavras, mas ele fala que ou Deus é todo poderoso e nós não somos responsáveis por o que fazemos, ou nós somos responsáveis por o que fazemos e Deus não é todo poderoso. É interessante, né? Terra na área, né? De novo, né? É um tomar consciência da inutilidade de tanto sofrimento para descobrir o absurdo da condição humana. Isso é caminho e é na área. Um encontro de gerações, é óbvio. E isso está no meio dos físicos, mais ainda no homem revoltado. Né? O valor precede a ação. Vai acontecer. Portanto, né, a coisa se põe como tu vê. No teatro, Calígula ele faz isso também. E aí vai. Bom, deixa eu cheguei a fazer 2 recortes em cima disso que tu está colocando. Primeira coisa, ligando o que tu falou, a questão da razão. Né? Camus vai recusar essa ideia de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não se faz presente na realidade sensível. Como assim? Como assim? Quando eu mais preciso dele, ele não está. Né? Então, isso é olhar para Kant, dar uma risada e abraçar um empirismo do Bacon. Para dar uma risada trágica em algo místico. Se Deus permite tudo, ele é responsável por tudo. Portanto, é uma divindade cruel e caprichosa. Eu estou citando. Isso é ele em Calígula. Né? Bem, então no fundo, o absurdo é a perda. Mas o homem vem ao mundo para viver a perda. É isso que está na alma de Camus. Então, portanto, tudo é vão. Tudo é vão. E no fundo, tu tem aquela crítica marxista da propriedade à razão, e a propriedade à razão. Isso está presente. É o carro do estrangeiro. Né? É a cidade na peste. É o Estado no Calígula. Né? A mãe, né, que transita no meio de Sísifo, né, como algo indene ali. Então, o que é importante pegar no mito? A morte da noiva dele. Nesse momento, aqui está o mito de Sísifo. Eu transito do homem que vive o absurdo para o homem que vive a revolta. Né? Agora, não me basta, como no estrangeiro, viver o absurdo. Eu tenho que me revoltar contra o absurdo. E aí eu vivo. Porque viver é a perda. E, portanto, o tempo de Camus é o tempo da perda. Interessante, né? Em larga medida, o tempo do vazio é o quanto mais tu tira, maior fica, né? Então, entra de novo no paradoxo Pascal, né?
de novo, a questão do bambu e o carvalho. Não sei se... Eu tenho mais duas perguntas. Uma é que agora que eu lembrei, eu não tinha notado. Camus faz isso. Camus aflora. Camus é o aflorar. Né? Vive Camus. Ele fala assim, que o homem todo dia levanta, acorda, levanta, vai trabalhar, volta pra casa. Acorda, levanta. O homem todo dia reproduz suas realidades. Volta pra casa. Aí um dia ele pergunta, por quê? E aí há duas saídas. Ou ele se revolta, ou ele se mata. Isso, enfim, eu acho que eu não vou dizer justamente, quando tu te dá conta do absurdo, que é tu que constrói o teu dia, contra o que tu te revolta, tu já te revoltou. Ou o valor vem antes de novo, né? E isso é cíclico em caminho. É fantástico, muito bom. E mais uma coisa, tá? Que quando ele fala da conquista, também, e que ele fala do Dom Juan. Que Dom Juan, a minha pergunta no caso, que ele fala que a razão é a dor. Ele ganha pra perder. E aí ele fala assim, que o Dom Juan, ele realmente se apaixona por todos. E que, até o fim, e que ele não sofre, que ele não sofre, pensa entre ele e os demais, que ele não sofre. E ele não sofre porque ele não tem esperança, e porque ele não é, porque quem sofre tem esperança, e é ignorante, e ele não tem esperança, digamos que tudo não existe e tal, e porque ele não ignora. Observa um detalhe, no Dom Juan tem a vivência dos dois condicionais. Elas vivem o absurdo e ele vive o revoltado. Né? E ele toma para perder. E elas somente conseguem se situar dentro disso se ela vive a paixão e se revolta da paixão. E daí quem sai é ela. Né? E aí ele tem a perda. Outro detalhe, do Dom Juan, a questão do evento e o tempo. O tempo é o evento. E, portanto, o evento são elas. Ele precisa delas para ter o tempo. A vida dele é ela. Bom. Mais alguma pergunta? Eu estava pensando, não sei se eu vou conseguir formular direitinho. Eu não sei se eu vou conseguir formular as respostas para vocês, então está tudo bem. Da incerteza, assim, a incerteza do caminho, eu não sei se ele fica incompreensível como uma coisa por indeterminação, assim, que seria pensando em caos. Tudo acontece ao mesmo tempo e uma se concretiza, ou é por indefinição? Não, por indeterminação no sentido do Heisenberg. Efetivamente, por mais sólido que eu construa o meu amanhã, ele pode se desvanecer. Né? E o que me cabe à luz disso? Me revoltar. Porque a culpa é de Deus. Porque aí tu entra no homem revoltado. Porque ele fez. E ele não fez. Era a lógica iluminista. Mas vem cá, não era assim, os eventos não se sucediam? Não era Newton? Então, Camus é algo do gênero seguinte. A lógica do absurdo eu estou na fila e o meu lugar nunca chega. Mas chega num ponto do caminho que ele vai dizer o seguinte, tudo bem, mas vai chegar num momento que tu vai ser o primeiro da fila. Nessa hora muda a regra. A regra passa a ser, agora o primeiro vai para o segundo lugar. Isso é caminho. E isso, em larga medida, é indeterminação e caos. Porque é certeza. Qual certeza? Do absurdo. Então, por isso que ele diz, te revolta. Rompe. E por isso que ele te faz a ação. Tu tem que ter ação. E isso é quântico. Né? O observador sou eu. Né? Eu faço, eu trago. Eu digo onde está a bola na quadra de basquete.
Mais alguém? Não sei se eu como eu disse, até porque as perguntas de vocês, gente, tem, também as respostas são coisas, né? Pode dizer assim, vamos de que ângulo agora? Né? Porque, e são inúmeras as perguntas, né? Então, dá vontade de ficar. Porque a manhã inteira do raio Pelo amor de dá Deus, pra falar. Dá Dá pra falar. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Pelas carinhas, mas com certeza, se houver interesse, né, o professor Ricardo com certeza vai responder com todo prazer, mesmo depois até que chegou a professora Ruth, né, para dar a oportunidade para nós podermos escutar e fazer as perguntas depois também. Meu muito obrigada, então, professor Arone, como sempre não me surpreende, né, sempre maravilhoso, parabéns pelas perguntas, e fiquem conosco aqui para escutar a professora Ruth, parabéns, professora Clarice também. Obrigada. Obrigado.